bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os quadrinhos e os mangás lidos durante o mês de junho de 2017. Eu voltei a assistir anime, daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre essa experiência e vou conversar com vocês também sobre as séries que a gente andou assistindo nos últimos tempos, certo? Então vamos lá então, vamos começar pelo mangá. Esse mês eu só li 5 volumes do Inuyasha, gente. Que mangá legal! Difícil de largar também, mesmo porque cada um desses voluminhos aqui vai terminar com um cliffhanger terrível. E ainda bem que eu já tenho vários volumes do Inuyasha aqui comigo, graças a Luana. Luana, muito obrigada. E, gente, que mangá legal. Quando eu postei a foto desse mangá, né, que eu tinha, né, terminado de ler os 5 voluminhos lá no Instagram, muita gente me disse que, nossa, esse é o mangá preferido da minha vida. Ou me recomendaram também o anime, né, que foi feito depois desse mangá. E eu não sabia que tinha tanta gente fã do Inuyasha. Inclusive, algumas pessoas deixaram um comentário lá. E eu já tinha ouvido falar também que parece que a JBC está para relançar. Tomara que relance mesmo. E aí, né, se eu não me engano, a Luana me mandou alguns volumes, então eu vou continuar comprando a partir dos que eu já tenho. Porque, gente, que mangá sensacional. Então esse mangá vai contar a história dessa garota aqui, que um belo dia caiu num poço da casa dela e foi parar no Japão medieval. Nesse Japão medieval, ela vai conhecer este garoto aqui. Gente, eu não sei por que os rapazes nesses mangás, assim, principalmente os medievais, têm essa, né, essa figura tão feminina, né? Eles são sempre cabeludos, tem sempre traços assim muito delicados e tal. Deve ter uma explicação pra isso. Mas enfim, se ela não dissesse que era um rapaz, eu não ficaria sabendo, né? Mas tá. Quando ele é encontrado pela menina lá no Japão medieval, ele está preso a uma árvore e ele foi lacrado. Ou seja, ele não tem nenhum poder ali, ele tá ali presinho àquela árvore. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente fica sabendo que ele a está confundindo com a mulher que fez aquilo com ele, que o matou, que o prendeu ali àquela árvore. Só que não, né? Essa aqui é simplesmente uma adolescente que mora lá no Japão de hoje em dia, estudando aquela coisa toda. Então fica assim meio que no ar que talvez ela seja a reencarnação daquela mulher que lacrou o rapaz àquela árvore, mas tá. Além de toda essa problemática, nos dias de hoje o avôzinho dela entrega pra ela um pingentezinho, né, que ela não dá nada por aquilo, mas aparentemente aquele pingente na verdade é a joia das 4 almas. E assim, no Japão medieval existem trocentas pessoas do mal que estão atrás dessa joia que a menina achou que fosse uma bijuteria besta, enfim. E é isso, aqui nos primeiros volumes ela está tentando então voltar pro Japão de hoje em dia, entrando de novo naquele poço por onde ela caiu, só que esse poço é super esquisito. Tem tipo vários cadáveres de monstros ali, tem uma aranha com rosto de mulher, esquisitíssima ali no meio também, e enfim. Conforme a leitura vai avançando, a gente vai entrando em contato com várias histórias que fazem parte do folclore do Japão. Gente, isso aqui é maravilhoso, é divertido, é uma história de aventura e é muito legal. Fica aí a forte recomendação pra quem não conhece e vamos ficar de olho aí pra ver se vai ser relançado mesmo. Agora vamos aos quadrinhos. Na minha última maratona 24 horas, eu comecei a ler então Espadas e Bruxas, que eu recebi do pessoal do Pipoca e Nanquim. Gente, que HQ espetacular! Vocês não estão entendendo. Esse aqui então foi o primeiro lançamento da editora Pipoca e Nanquim. Gente, vocês não estão entendendo o quão sensacional é isso aqui. Eu acompanho o pessoal do Pipoca e Nanquim há muito tempo, desde que eu comecei, aliás, a ler quadrinhos e querer fazer vídeos. Eu comecei a procurar conteúdo na internet, encontrei o canal deles e assim, quem já me conhece há bastante tempo sabe, né? Eu sou uma leiga, eu leio aqui os quadrinhos, os mangás, vou conversando com vocês como se eu estivesse falando sobre livros mesmo. Então eu pego mais aquela parte da narrativa, da história, aquela coisa toda. A parte mais técnica de quadrinhos e mangás eu ainda tô engatinhando, gente. E olha que já faz, sei lá, uns 4 ou 5 anos que eu tenho feito esses vídeos por aqui. Um dia eu chego lá. Mas se você quer informações sérias a respeito do mundo dos quadrinhos, vocês precisam conhecer o Pipoca e Nanquim, caso não conheçam. Eles trabalham no meio editorial e, enfim, agora eles têm a própria editora deles. E essa aqui é a primeira publicação. Então, Espadas e Bruxas é um compilado de histórias do Esteban Maroto. E é basicamente isso. Ele trabalha então com essas histórias, com essa temática aqui de espadas e feitiçaria, se eu não me engano. E aí, como exemplo, eles vão dar aqui nas introduções, né, o próprio Esteban Maroto vai dizer que a maioria das ideias que ele teve para criar os próprios personagens, as próprias histórias, vieram de histórias como, por exemplo, Conan o Bárbaro. O único contato que eu tive com Conan foi lá na minha infância, quando eu era muito pequena mesmo, assistindo aquele filme com Schwarzenegger. Mas é isso, as histórias vão seguir assim um plot muito parecido, eu já vou dizer pra vocês. Mas vai muito além desse plot, hein? Presta atenção. Basicamente é o seguinte, você tem então um super guerreiro, assim, mas aí quando a gente pensa nessas histórias, a gente vai ter que situá-las num período histórico meio celta, digamos assim. Não é nem aquele medievalismo que a gente tá acostumado a ler nas histórias, não. É uma coisa assim,
anterior àquilo. Então, geralmente a gente vai ter esse guerreiro caminhando por essas terras ermas nessa época longínqua. Num dado momento de suas andanças, ele vai encontrar uma mulher gostosa que pode ser A, uma feiticeira malvada que quer matá-lo, B, uma feiticeira super poderosa que vai ajudá-lo, ou C, uma mulher que está precisando da ajuda dele. Mocinha indefesa, esse tipo de coisa. E é isso. E esses personagens do Esteban Maroto vão então entrar em mundos paralelos, enfim, esse negócio da feitiçaria é colocado nessas histórias de um jeito muito interessante, vai muito além de, sei lá, Brumas de Avalon, entendeu? É um negócio meio punk mesmo. E, gente, são histórias sensacionais. Em alguns momentos aqui os personagens dele vão parar nos submundos. As lutas são sempre assim com seres sobrenaturais. É um negócio assim muito legal. E como eu ia dizendo pra vocês, as histórias vão sempre bem além daquele plotzinho do guerreiro sarado encontra a mulher gostosa no meio do caminho, tá, gente? E a minha história preferida disparada desse encadernado aqui, gente, já é ali do personagem Dax, é O Tempo das Sombras. Cara, isso aqui me lembrou muito As Ruínas Circulares do Borges. Que história espetacular, gente. É aquela parada do sonho dentro do sonho, uma coisa meio Inception medieval e é espetacular. Então, é isso, minha gente. Fica aqui a dica forte pra vocês. Eu vou deixar lá embaixo, na descrição desse vídeo, um vídeo que o pessoal do Pipoca Nanquim fez, especial sobre o Espadas e Bruxas, pra vocês terem aí a visão mais técnica da coisa, tá, gente? Gente, que HQ linda. Vale muito a pena mesmo. Sério, gente, considere adquirir isso daqui, que tá maravilhoso. Vou deixar o link pra onde vocês podem encontrar o Espadas e Bruxas lá embaixo na descrição do vídeo. Aí depois eu li uma HQ assim que eu já não tava botando muita fé não, mas eu acabei comprando só porque é Constantine e só porque tinha o nome do Jeff Lemire aqui embaixo, né, que é o cara que fez o Sweet Tooth. Gostei demais de Sweet Tooth, eu li em 2014, então nos vídeos de quadrinhos e mangás de 2014 vocês vão encontrar os meus comentários sobre o Sweet Tooth. Então, acabei comprando a fagulha e a chama e me arrependi terrivelmente, gente, porque é o seguinte, é o Constantine, aí você pode até pensar, poxa, não tem muito como errar escrevendo uma história sobre John Constantine e aquela coisa toda. Mas tem sim, viu? Achei as histórias meio fracas. E esse é o tipo de risco, né, que se corre quando você faz esse tipo de história, né, em que você convida outros artistas a reinterpretarem um personagem e tudo mais. Então, pra mim, na minha opinião, isso aqui não deu muito certo, não. Chegou uma hora ali, mais pela metade ali da HQ, em que eu estava me obrigando a terminar de ler, entendeu? Só pra dizer que li. Aqui ele vai meio que travar um embate ali com o Mysterio, né, que já foi um super-herói, mas que aqui então já se transformou num super-vilão também. Mas eu achei a história fraca, gente. Roteiro meio fuém, assim, sei lá. Me lembrei muito daquela série de TV que não deu certo também sobre John Constantine, né? Ficou bem fraquinha. Foi cancelada, sei lá, no 2º episódio. Vocês chegaram a ver aquilo? Eu nem vi inteiro, gente. Desanimei grandão. Então é isso, é melhor a gente ficar com o John Constantine original, que sempre vale a pena. E por fim, gente, eu li isso aqui, que eu nem sei se dá pra chamar de HQ. Acho que é um livro ilustrado, né? Esse aqui é o Monstros, da editora Beleléu. Deles eu já li e gostei demais, gente, do Freaknik. Achei um espetáculo. Aqui o que a gente vai ter são monstros do dia a dia e uma frasezinha a respeito desses monstros. Então a gente tem aqui, por exemplo, o monstro digitador que nunca lembra a sua própria senha. E aí você tem a ilustração. Aí você tem um monstro que é tipo um monstro stalker, e aí do lado tá escrito assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se gostar o bicho gama, se casar o bicho foge. E aí a gente tem algumas referências também. Então, por exemplo, essa aqui é a figura de, né, um lobisomem tentando pegar o ônibus pra voltar pra casa, provavelmente depois do dia de trabalho. Aí tá escrito ali assim, ó: o lobisomem tem de pagar a pensão para aquela megera egoísta e só pode visitar os pestinhas Rômulo e Remo nos finais de semana. E aí você tem que lembrar que naquele mito de criação da Roma, né, de fundação da cidade, né, Rômulo e Remo foram criados por uma loba. Enfim, não tem nenhuma nota de rodapé, o que me leva a crer que tudo isso aqui provavelmente traz alguma referência aí que eu posso não ter pescado. Aqui você tem esse monstro lendo o jornal e aqui do ladinho tá escrito: o Sr. Astolfo sempre começa pela seção de quadrinhos. E por aí vai, eu posso não ter entendido o conceito da coisa, mas basicamente é isso. Conforme você vai vendo aqui as figuras, você pode até se reconhecer em algum desses monstros. Enfim, é um livro ilustrado bem estranho, mas em alguns momentos é divertido. Fica a dica aí pra quem gosta desse tipo de livrinho estranho. Eu assisti então, na verdade comecei a assistir a 2ª temporada de Jigoku Shoujo. Gente, tá um espetáculo isso aqui. Na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu estou sentindo falta do fotógrafo e da filhinha dele. Eu achei que eles fossem aparecer aqui em algum momento, mas eu já terminei o primeiro disquinho, então eu já assisti 14 ou 15 episódios e eles não apareceram ainda. Então me parece que a história do fotógrafo já foi encerrada.
E aqui a gente tem uma outra história que eu ainda não vou comentar com vocês, porque eu ainda não tô entendendo muito bem, não. Mas tem alguns personagens que estão aparecendo sempre aqui nesses contos de horror, porque esse anime vai funcionar meio que como uma coletânea de contos, em que pessoas que se sentem oprimidas por outras, estão sendo maltratadas ou algo do tipo, entram à meia-noite num site X ali na internet e digitam o nome da pessoa que elas querem mandar para o inferno. Quando você clica o Enter, né, você manda o nome da pessoa que você quer mandar para o inferno, a donzela infernal vai aparecer para você. E aí ela vai te entregar um bonequinho que tem um lacinho vermelho amarrado no pescoço. Aí ela vai te dizer, se você puxar esse lacinho vermelho, a pessoa vai pro inferno. E você também vai. Ela vai dizer que 2 covas serão abertas. Uma pra pessoa que você tá mandando pro inferno e outra pra você quando você morrer. Então o interessante desse anime aqui, acho que eu já comentei com vocês, é acompanhar a motivação desses personagens. Porque olha só, tudo bem, você tá mandando aquela pessoa que tá te infernizando a vida pro inferno, mas você também vai. Então você tem que pensar muito bem. E uma coisa meio chocante que acontece aqui, quando a gente vai acompanhando os episódios, é que a gente vai vendo muitas crianças fazendo isso. Então até que ponto essas crianças estão sendo orientadas pra não mandar os outros pro inferno dessa forma? Porque afinal de contas, enfim, gente, tem várias questões interessantíssimas por trás aqui desse anime. Não é um anime bobinho, não, muito pelo contrário. Alguns desses episódios têm uma cara assim de filme de terror japonês. Eu não sei como ainda não fizeram um live action, só que se é que não fizeram, né? Posso estar desenganada aí. Então no mês que vem eu continuo assistindo o Jigoku Shoujo. Agora com relação às séries, a gente terminou de assistir a primeira temporada do Handmaid's Tale. E na verdade assim, o último episódio termina exatamente não, mais ou menos como termina o livro. E aí eu fiquei achando que seria uma minissérie, na verdade, né? Só uma temporada e acabou. Mas depois eu fiquei sabendo que já tem, né? Já foi confirmada, né, a segunda temporada. Então já tem um vídeo aqui no canal sobre o conto da Aya, o livro e também a série. Vou deixar o link lá no card para vocês darem uma olhadinha. Além disso, a gente está assistindo Twin Peaks, a terceira temporada nova, né? Que saiu esse ano, 25 anos depois. E eu tô achando aquilo maravilhoso, gente. É um saudosismo misturado com querer saber o que vai acontecer e com curiosidade pra tentar entender as maluquices que o David Lynch coloca nos episódios. Mas tem uma coisa que tá me cansando muito, que é a questão do agente Cooper não ter acordado. Então, se você tá assistindo, você viu, né, que ele tá meio que separado em 2 corpos e, sei lá, um dos corpos simplesmente não está funcionando direito, então ele fica num estado meio abobalhado, pra não dizer nada aqui que vai ofender pessoas, mas enfim, aquilo tá muito chato, então eu não tô vendo a hora dele acordar direito no corpo desses personagens aí, pra gente ver como é que isso aí vai se desenrolar. Mas então, o último episódio foi espetacular, foi um daqueles episódios assim, maluquíssimos. E tem muita coisa ali que a gente nunca vai entender por que o David Lynch colocou ali, mas enfim, é meio que uma viagem no tempo. Então alguns acontecimentos de 1945 e depois de 1956 estão conectados com o que está acontecendo em Twin Peaks e, gente, que viagem espetacular. Ah, e pra completar, teve Nine Inch Nails no último episódio. Sensacional, minha gente. Twin Peaks é um espetáculo. Mesmo os episódios mais chatos valem a pena. Aí, o que mais? A gente continua assistindo One Tree Hill. A gente já tá na 6ª temporada também. One Tree Hill é um daqueles seriados para adolescentes que é muito bonitinho, gente. É muito bem feito, o roteiro é bonitinho. As histórias, conforme eles vão amadurecendo, as histórias vão ficando mais complicadas. E série pra ter final de temporada terrível. Dá até um alívio de saber que a série já foi toda lançada, que você pode assistir tudo de uma vez, porque todas as temporadas terminam com os cliffhangers que você fica assim, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Fico só imaginando as pessoas que tinham que esperar 1 ano pra assistir a próxima temporada, mas enfim. Mas é um seriado que vale muito a pena, gente. Eu tenho sentido falta de seriados adolescentes desse tipo. Acho que até ali a década de 2000 a gente ainda tinha uns seriados bacanas sendo feitos assim. Hoje em dia tá difícil, né? Mas é isso, fica a recomendação aí pra vocês também. Parece que já começou a 2ª temporada de Preacher, a gente tem que assistir ainda. E tem Outcast, 2ª temporada pra assistir também. Depois vocês me contem aí nos comentários se vocês já estão assistindo Outcast, se já começaram a ver o Preacher também. Então é isso, no mês que vem eu volto pra contar pra vocês como foram as minhas leituras de quadrinhos e mangás do mês de julho. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande pra todo mundo, até mais!